paz seja convosco. Eu vos abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. É um prazer enorme sobre a minha vida nesse momento em que poderei com vocês compartilhar essa palavra que não é minha, mas é de Deus. Uma palavra que vai nos fortalecer nesse dia, que nos fará lembrar desse amor tão grande com que o Senhor tem nos amado e demonstrado por nós. Então, sem perder tempo, vamos falar com Deus nessa hora, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, Deus forte, Deus presente, Deus conosco. Para o Senhor, meu Deus, não há passado, presente ou futuro, pois tudo está patente aos seus olhos. Todas as eras estão diante da tua face, porque tudo tu conheces. O Senhor preside, governa e habita num eterno presente, pois o passado, o presente e o futuro para ti são a mesma coisa. Por isso te agradecemos, porque o Senhor já viu o final dos nossos dias e nos concedeu vitória por meio da cruz do seu Filho Jesus. Mesmo, Pai, não reconhecendo tão grande amor, o Senhor escolheu nos amar gratuitamente, voluntariamente, sem condições. Por isso te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo seu amor infinito, agradecemos por sua graça imarcessível, que nos tornou acessível por meio do derramado sangue do teu Filho. Agradecemos ao Senhor por esse dia de vida, agradecemos por sua misericórdia que se renovou, e eu peço ao Senhor que nos perdoe, Deus, perdoa os pecados que temos cometido, aqueles que já esquecemos, aqueles que ainda nos lembramos, e ainda, Senhor, o pecado por omissão, por aquilo que devíamos fazer e não fizemos. Nos perdoe, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nos transporte deste lugar de queda para um lugar de segurança em Ti. Por meio do Seu Filho Jesus é que eu oro e te agradeço, pedindo apenas que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para nos conduzir nessas verdades e revelar qual seja a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, que assim seja. Amém e graças a Deus. Bom, amados, a palavra de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, do versículo 1 ao 8, os quais nós passamos a ler agora, em nome de Jesus. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados. E nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor a sua vida. Porém,
Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Graças a Deus por essa palavra, porque palavra de Deus é palavra de salvação. Aleluias. Voltamos mais uma vez a esta carta magna, essa grandiosa obra do apóstolo Paulo. A gente fala apóstolo Paulo, mas sabemos que quem o conduziu, quem o inspirou, quem ditou as palavras dessa magna carta foi o Espírito Santo, inspirando o apóstolo a escrever e nos deixar esta teologia maravilhosa, essa doutrina fantástica capaz de transportar-nos do reino das trevas para o reino da luz inacessível, oculto aos sábios, mas revelado aos simples, porque essa é a vontade de Deus, porque Deus usa coisas loucas para confundir as sábias, usa as coisas que não são para confundir as que são, e usa as coisas fracas e débeis deste mundo para confundir as fortes, porque essa é a sabedoria de Deus. E o apóstolo já no capítulo 5, no versículo 1, está dizendo: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, maravilha de palavra! Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. O que quer dizer isso, meus irmãos? Devemos compreender que muito se ensinou que o diabo, por ser o nosso adversário, era ele que queria nos matar, era ele que vinha atrás de nós com a espada afiada, era ele que queria ceifar a nossa vida. Mas eu quero fazer você lembrar que a palavra de Deus nos ensina totalmente o oposto, totalmente o contrário, porque o diabo, ele é derrotado, ele já foi derrotado na cruz do Calvário, o diabo não tem poder sobre as nossas vidas, o próprio Cristo diz que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja, pois o Senhor nos concedeu poder para pisar em serpentes, em escorpiões, em todo o poder do mal, pois o diabo não tem poder para nos tocar, porque a palavra de Deus nos diz na carta de 1 João que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. No Salmo, no capítulo 37, no versículo 4, está escrito que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Lá em Isaías, no capítulo 66, no versículo 4, nos diz que desde a eternidade não se viu e nunca se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então nós temos um Deus que é a nosso favor. Então como podemos agora entender isso aí? Sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Devemos compreender, primeiramente, que antes de sermos justificados, nós não tínhamos paz com Deus, porque nós quebramos todas as leis de Deus, quebramos todos os seus mandamentos e os pisoteamos com os pés. Fomos, mais uma vez eu falo, como aqueles porcos que foram lavados e voltados para a lama, lançado para os porcos as pérolas, eles as despedaçam com os pés. Assim éramos nós antes de sermos justificados. E a palavra de Deus nos diz em Salmo, no capítulo 7, que Deus é um santo juiz, um Deus que sente ira, que sente indignação contra o pecado todos os dias. Lá diz que o Senhor preparou armas mortais, instrumentos de morte para matar, aniquilar todo aquele que pratica pecado e iniquidade. E preparou um arco, acendeu as chamas na ponta da flecha, e o Senhor preparou, esticando a flecha no arco, mirando o nosso crânio, mirando a nossa cabeça. Ele já estava com uma espada desembainhada, afiada, pois ele mesmo havia afiado a sua espada e vinha contra nós para nos matar, porque nós é que quebramos as suas leis, nós é que anulamos a graça de Deus quando decidimos desobedecer todos os seus mandamentos.
Por isso, não era o diabo que estava atrás de nós para nos matar, mas o próprio Deus que estava vindo para vingar o quebrar da sua lei, o quebrar dos seus mandamentos. Mas antes da flechada de Deus na nossa cabeça, antes da espada, o golpe da espada penetrar o nosso coração, Deus preparou um sacrifício em nosso lugar. Deus preparou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Deus estava irado contra a humanidade, contra toda a civilização humana por causa do pecado. Mas Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 6, a partir do versículo 8, está escrito: Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor Jesus Cristo colocou em prontidão e falou para o Pai: me envia para lá. E o Senhor veio, viveu como um homem, sofreu como um homem, sentiu fome, sede, sentiu dor, sentiu náusea, sentiu fome, sentiu sede. Ele viveu como um mortal, o que criou o universo, o que colhe todas as águas dos oceanos nas conchas das suas mãos, aquele que é o princípio da criação, aquele que estava no início antes de tudo, quando ordenou aos oceanos: tu virás até aqui e não passará, e o oceano obedecia a sua voz, aquele que disse aos vales: se afundem, e os vales afundavam, aquele que diz para as montanhas: subam até os altos do céu, e as montanhas subiam, aquele que dizia às estrelas: vocês ficarão aqui e ali e acolá, e as estrelas lhe obedeciam. Sim, ele que estava no princípio da criação, ele decidiu se esvaziar da sua glória, se diminuir e vir aqui na terra como um reles mortal e viver como ser humano e morrer como um ser humano. Sim, Cristo veio, morreu na cruz do Calvário em obediência a Deus e em demonstração de amor por nós. Morreu a nossa morte, sofreu, foi castigado por causa do nosso pecado, o que a lei de Deus por meio de Moisés não podia nos justificar por causa do pecado, pois todos pecaram e careciam da glória de Deus. Agora Deus envia o seu Filho Jesus em forma corpórea humana, em carne humana, em semelhança humana, e ele sobe naquela cruz e morre. E assim recebe o golpe da espada de Deus no seu coração, recebe a flechada de Deus no seu crânio. Eu sei que eu falo isso como uma metáfora, mas ele recebeu todos os castigos de Deus que eram para ser derramados sobre nós. É como se fosse uma avalanche descendo do céu com uma ira infinita, e Cristo absorve toda essa avalanche em nosso lugar. E depois de morrer, derramar todo o seu sangue, este sangue que foi vertido, derramado na cruz, é que nos justificou. Por isso nós fomos justificados pela fé, e por causa disso agora nós temos paz com Deus. Antes da cruz nós éramos inimigos de Deus, mas nos tornamos amigos por meio do sangue vertido no Calvário, por meio do sangue carmesim, por meio desse sangue de Cordeiro Imaculado que nos trouxe a paz, aleluias. Hoje nós somos amigos de Deus, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Então todos nós que obtivemos este sacrifício, obtivemos esta redenção por intermédio de Jesus, nós temos então acesso à fé, a esta graça. É por meio da fé que nos foi dada, porque a fé também é um dom de Deus. A fé não é simplesmente uma escolha humana, porque todos dizem que Jesus é o Filho de Deus, todos sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas nem todos vivem pela fé, nem todos andam pela fé, nem todos andam de acordo com a vontade de Deus. Muitos encontram dificuldade na interpretação da palavra de Deus, quando encontram essa palavra todos na Bíblia. Porque quando Jesus estavam fazendo milagres ainda em Jerusalém, os doutores da lei que tentavam matá-lo diziam: vede
Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado no lombo do jumento, todo o povo ali que viu Jesus naquele momento começou a aplaudir, começou a gritar: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, bendito os seios que lhe deram de mamar, bendito seja o filho de Davi. E começaram todos a uma só voz, unissonamente, clamando ao Senhor. Então os doutores da lei começaram a gritar: vede, todo mundo vai após ele. E eu quero que você entenda que eles disseram todo mundo, mas de verdade não era todo mundo, porque os homens que viviam em outras nações, em outros países, não estavam indo após ele ali naquele momento. Então não é porque está escrito todo mundo, o que quer dizer todo mundo, mas é uma forma de expressão, é uma forma de dizer. Mas aqui está dizendo que é somente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que obtivemos o que? Intermédio. Por intermédio do Senhor Jesus, nosso Senhor, é que obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça. Então a fé só nos foi dada por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados. Quer dizer que nós não estamos balançando para um lado, para o outro, mas estamos firmados, fundamentados, solidificados, estamos firmes e inabaláveis em Jesus Cristo, que é a rocha, aleluia. E nos gloriamos em quê? Na confiança plena da glória de Deus. Irmão, nós temos confiança. Se nós não temos confiança, é porque não estamos firmados no Senhor, é porque não tivemos pela fé acesso a essa graça. Mas se tivermos firmados no Senhor, se tivermos firmado no Senhor e tivemos pleno acesso pela fé a essa graça, nós podemos nos gloriar nessa confiança plena em Deus, na glória de Deus. Mas o versículo 3 está dizendo que não é somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Irmãos, nós somos atribulados, nós somos perseguidos, nós somos confrontados, nós somos esbofeteados. Muitas das vezes as pessoas nos acusam, já que somos cristãos, por que nos ensoberbecemos às vezes? Por que nos chateamos às vezes? Por que ficamos furiosos às vezes? Porque tudo isso acontece conosco, já que somos cristãos. Na verdade, muitas das vezes somos afrontados, mas as pessoas que nos acusam esquecem que somos humanos. E muitas das vezes, por sermos humanos, nós somos muitas das vezes acometidos de muitos males. Mas a palavra de Deus diz que a tribulação produz perseverança. Irmão, a tribulação vem somente para o nosso bem. A tribulação vem para nos fazer permanecer com os joelhos dobrados perante o Senhor. A tribulação vem para podermos nos apegar ao Senhor e buscar do Senhor a direção, e Ele dará a estratégia para lutarmos, para nos manter firmes e inabaláveis. Então a tribulação produz em nós perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. Então quando vem a tribulação e a gente busca o Senhor com jejuns, orações, estamos ali nos pés do Senhor buscando a presença dEle, nós vamos nos tornando perseverantes. E quanto mais perseveramos na tribulação, mais vitória vem para a nossa vida. E quando nós somos perseverantes, a perseverança produz em nós um caráter aprovado. O que quer dizer isso? Que nós somos pessoas de bom caráter, pessoas que sabem com quem está lutando e contra quem está lutando, e que não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades. As lutas vêm somente para nos fortalecer, porque o Senhor é que peleja por nós quando nós buscamos Ele em oração, quando buscamos por meio de jejuns. E assim a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Irmãos, a tribulação vem, ela vem e nos fortalece e nos torna perseverantes. Aí a perseverança com que mantemos no Senhor produz em nós um caráter aprovado. E esse caráter aprovado produz em nós o que? Confiança.
Porque depois de passar pela tribulação, perseverante, tendo um bom caráter, nós temos confiança de que vamos passar por tudo, porque a nossa confiança, de acordo com o versículo 5, não nos decepciona. Sabe por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Irmãos, depois de passar por tudo isso, nós temos essa confiança. Por quê? Porque antes de passar por tudo isso, Deus já derramou em nossos corações o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, Ele nos guia, Ele nos fortalece, Ele nos constrange, Ele é quem nos chama para oração, Ele é quem nos chama para meditação na palavra, é Ele quem está conosco todo momento, nos guiando, nos conduzindo, nos mostrando qual caminho que devemos andar. Não estamos sozinhos, mas Ele nos deu o teu Espírito Santo, Ele não nos deixou órfãos, Ele permaneceu conosco e permanecerá para sempre, porque esta é a sua promessa de que não nos deixaria só, mas que enviaria outro Consolador. Esse outro no grego quer dizer outro do mesmo tipo, outro equivalente, outro igual. Então, ainda que o Senhor Jesus Cristo não está em carne aqui nessa terra, porque Ele voltou para o céu, Ele está conosco por meio do seu Espírito, porque o Espírito Santo é do Senhor Jesus Cristo, e Ele está em nós e habita em nós e estará em nós para sempre até a consumação dos séculos. Aleluia. Olha aí no versículo 6. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Oh, aleluia. Esse texto do versículo 6 está dizendo que quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Isso quer dizer que antes mesmo de confessar Jesus como Senhor e Salvador, antes mesmo de buscarmos a presença de Deus, antes mesmo de irmos em direção ao Evangelho, antes mesmo de irmos em direção ao Senhor, Cristo morreu por nós primeiro, para que por meio dessa demonstração de amor pudéssemos amar ao Senhor. Não é que Cristo morreu e depois dele ter morrido, nós amamos ao Senhor, ou o Senhor passou a nos amar depois da morte de Cristo. Não, Ele nos amou primeiro, e para provar que Ele nos amou primeiro, Ele nos deu Cristo antes, quando a gente ainda era fraco, descrentes, incrédulos, pecadores, imundos, sujos e profanos, para que através da morte do Filho de Deus pudéssemos ser alcançados, sermos regenerados, nos tornar uma nova pessoa na presença de Deus, uma nova criatura. Foi antes de nos capacitar, de nos gabaritar, de nos aperfeiçoar, Cristo morreu por nós quando a gente ainda era fraco. Olha o versículo 7. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. O que quer dizer isso? Imagina você morrer por uma pessoa que é boa. É difícil você pegar a sua vida e abrir mão da sua vida e decidir morrer por uma pessoa boa. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo. Embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor da sua vida. Porém, olha o versículo 8. Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Irmãos, entenda isso. Deus comprova o seu amor para conosco tendo Cristo morrido em nosso benefício quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos no pecado. O que quer dizer isso? Sabe quando a pessoa está lá cheirando cocaína, na orgia, na prostituição, está no adultério, no homicídio, está praticando todo tipo de mal? Eu sei que é difícil aceitar isso, mas Deus pega Jesus e o sacrifica por essas pessoas
que estão doentes espiritualmente, que estão no pecado, que estão na desgraça, que estão na sujeira, que estão na imundície, na depravação, em todo tipo de bestialidade, em todo tipo de pecabilidade, em todo tipo de mal. Porém, olha o versículo 8, Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício, quando ainda estávamos no pecado. Deus não esperou nos santificar, Deus não esperou que nós nos aperfeiçoássemos, nos separasse do pecado e tornasse bons e justos para enviar seu filho. Não, ele enviou seu filho antes de tudo isso, para que através do filho dele isso se tornasse possível, mediante a morte e ressurreição de Jesus. Não pense que a pessoa já nasce com fé, não pense que as boas obras que alguém possa praticar dará direito à salvação. Não, a pessoa só foi alcançada por Deus porque Deus decidiu matar o seu filho, decidiu sacrificar Jesus Cristo. E a prova de amor de Deus é antes mesmo de nascermos, é antes mesmo do mundo existir, porque a graça, o pacto da graça aconteceu antes do pacto da lei, porque antes do mundo ser criado, Cristo já tinha decidido morrer pelos pecadores. Aí veio a lei de Moisés, só que o pacto da graça existiu antes na eternidade. Antes do mundo existir, já existia o pacto da graça. Porque o amor de Deus é antes mesmo do pacto da lei de Moisés. É antes de Deus demonstrar a sua ira pelo pecado, Deus demonstra o seu amor pelos pecadores, decidindo antes mesmo do mundo existir, que um dia enviaria o seu Filho para salvar os perdidos, para curar os doentes e enfermos e os salvar, tornando todos os pecadores povo seu. Eu sei que no versículo 6 está escrito aí: em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Muita gente pega esse todos, como eu já expliquei, todos os ímpios, falando que é toda a humanidade, mas nós podemos ver que nem toda a humanidade está nos pés do Senhor, está buscando o Senhor, porque sabemos que existem muitos pecadores espalhados no mundo, isso é verdade. Nós não sabemos quem o Senhor escolheu para salvar, nós não sabemos quem Deus escolheu para dedicar ao seu Filho, mas sabemos que mesmo no mundo perdido como ele jaz no maligno, ainda Deus tirará da sepultura muitos e o trará para a vida eterna, porque essa é a vontade que ele já demonstrou na sua palavra. Então, quando fala todos os ímpios aí, é todo tipo de pessoa, todo tipo de povos, raças e nações, é de todos os lugares, porque Deus prometeu para Abraão lá no princípio que em ti, Abraão, serão benditas todas as nações do mundo. Então Deus escolheria de todas as nações do mundo um povo para ser exclusivamente seu. E é por este povo que Jesus morreu, apenas para a sua noiva, que ele vai buscar no dia da sua volta, porque essa é a sua promessa. Se depois de você ter ouvido essa palavra, mas você está numa posição de que ainda não está com o Senhor, não anda com o Senhor, não dedica a sua vida ao Senhor, não obra a obra do Senhor, não trabalha com o Senhor, não dedica ao Senhor, não busca a presença dele enquanto pode achar, eu quero te fazer um apelo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele já demonstrou que te ama quando sacrificou o seu filho na cruz do Calvário. Ele derramou todo o sangue de Jesus por amor a você. Ainda que você passe por dificuldades, lutas, provações, haverá um dia que tudo isso cessará, as guerras findarão, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Então entrega o teu caminho ao Senhor, arrependa do seu pecado e dedique a sua vida em agradecimento por tudo que Ele fez por você no Calvário. Não perca tempo, pois chegará um dia que não haverá mais tempo. Ouça essas advertências do Evangelho, porque o Evangelho é uma notícia boa, é uma mensagem de esperança e salvação para aqueles que se perdem e que se achegam ao Senhor. Mas para aqueles que serão condenados no fim, o Evangelho será o juízo de Deus, porque Deus vai dizer
perante a face daquele que desistiu de entregar a vida para ele. Olha, eu enviei o meu filho, eu sacrifiquei o meu filho, eu castiguei o meu filho, para que através da morte e ressurreição do meu filho, você se achegasse a mim e vivesse uma vida dedicada a mim, mas você não quis. E como você não quis, rejeitando essa santa dádiva, esse santo presente, eu agora também rejeito você. Então não quero ouvir isso naquele dia. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, mude o seu modo de ver e ver as coisas, mude o seu modo de viver. Viva uma vida em obediência à palavra de Deus. Abra mão do pecado. O pecado pode ser bom momentaneamente, mas ele será o peso de condenação no final, no dia do juízo. Então, arrependa-se. Entrega o teu caminho para Deus, viva para Deus, porque ele já mostrou que ele quer viver com você na eternidade. Ele não poupou Jesus Cristo, antes o entregou. Então, viva por meio de Jesus, viva para Jesus, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Vamos falar com Deus nessa hora, em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Pedimos ao Senhor que acrescente em nosso coração, por meio do Espírito Santo, aquilo que nós não conseguimos tratar pela nossa fraqueza, pela nossa incapacidade de falar. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo conduza essa pessoa ao arrependimento, que ela possa viver para o Senhor, dedicando todos os momentos, todas as suas experiências de vida para o Senhor, e que viva para a glória e louvor do seu nome. Assim eu entrego cada vida nas suas mãos, confiando no Senhor, porque nós temos essa plena confiança no Senhor por meio da fé que nos foi dada por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vá em paz e não peques mais, em nome de Jesus Cristo.